Opa, tudo bom? Walter Vieira chegando aqui para bater um papo com vocês, trazendo aí mais um projeto aqui pelo nosso canal e também aqui pelos as nossas redes sociais. Há algum tempo eu fiz um projeto, o Livro Falado. É um projeto que eu sempre quis fazer, de escrever um livro, né, mas eu nunca consegui escrever o livro e me veio essa ideia de fazer o livro falado. O livro falado é eu citando tudo que eu gostaria de escrever num livro. A minha vida, a minha história, nada é fake, tudo é real. Então eu quero contar essa história para vocês, da onde eu me lembro, do 85 para cá, de 1985 para cá, tá bom? E eu quero relatar um pouco da minha vida, da minha história, da minha mãe, a rainha do meu lar, que a minha mãe foi uma guerreira e ela sustentou 5 filhos. Então a gente vai chegar em cada um. A nossa história é o seguinte, a minha mãe, ela eu não lembro dessa parte, eu não vou contar essa parte porque eu não lembro, mas só que ela me contava, né, que ela conheceu um cantor sertanejo, da época dupla caipira, daquelas caipirona, daquela verdadeira música sertaneja, que era Zé Clemente Capixaba. O meu pai era o Capixaba, que depois fez algum sucesso aí. Mas eu não vou contar do meu pai, porque eu não vivi com ele, e eu não a conheci. Eu não sei nada da história dele, mas eu sei da história da minha mãe, a história dos meus irmãos. Eu quero começar contando para vocês que a gente era em 5 irmãos, tá. Eh, a Gilza é o seguinte, a Gilza é a irmã mais velha, que lá para o finalzinho da história, vou chegar até ela. Mas a minha mãe tinha a Gilza, que era a mais velha, que era parte de mãe, depois de uma certa idade que a gente foi a conhecer, eu, o irmão, fui a conhecer ela. Mas aí eu não vou chegar na Gilza agora, tá. Mas a gente vai começar contando dos irmãos mais velhos que viveu com a gente, que foi o Joel, era o mais velho, Joelma, abaixo do Joel, Wagner, abaixo de Joelma, Walter, abaixo de Wagner e Luiz, abaixo de Walter. Era 5 irmãos, Joel, Joelma, Wagner, Luiz e Walter. Na verdade era 6 irmãos, mas uma não foi criada com a gente. A minha mãe, muito cedo, muito nova, já foi mãe, né, no caso de Joel, de Gilza, que a Gilza era a irmã mais velha. A gente vai chegar na Gilza mais para frente. E para começar essa história, eu quero só dizer que esse projeto é um projeto que eu vou gravar em temporada, tá bom? Se chegou até você esse vídeo, se está te interessando esse assunto, se você gosta desse tipo de assunto, eu sou um cara que gosto muito de história, principalmente quando é verdade. Às vezes a gente para na frente de uma televisão, fica assistindo uma novela, a gente sabe que aquilo é tudo mentira, e você já sabe aonde vai chegar. Mas a história da vida real, a gente para pensar, a gente presta atenção e fica analisando. Eu contei já essa história, mas a gente relembra algumas coisas. A época que eu gravei esse projeto, o áudio ficou ruim, a imagem ficou ruim, mas eu quero começar tudo de novo, relembrar algumas coisas que eu não contei, entre elas tem outras que eu fui me lembrando e fui gravando aí, tá. Eu vou contar da época de 85 para cá. E então isso a gente vai fazer um episódio, a gente vai fazer uma temporada, para não ficar muito chato para você aí do outro lado. A gente vai fazer umas cinco temporada, tá. Não, a gente vai fazer 5 episódio para cada temporada, para você entender um pouco da história. De 12 a 15 minutos, aí você para um pouquinho para escutar, que vai ser muito legal, principalmente para aquelas mães guerreiras que vai se identificar um pouco com essa história. Principalmente para aqueles filhos que acha que os pais não são nada para eles, vai se identificar também com essa história. Vai ser momento emocionante. No momento dessas temporadas da agora do que eu vou falar, não vai entrar fundo musical, mas mais para frente vai, porque você vai se emocionar. Eu, em contar a história, eu me emociono. Então eu vou começar contando a da época que eu me conheço por gente. A gente sempre foi, desde pequeno, a gente
sempre fomos unidos, assim, né, de pequeno. A minha mãe sempre batalhadeira, minha mãe sempre trabalhando para sustentar os filhos. A minha mãe fazia faxina para fora, a minha mãe, lavava, quintal, capinava. A minha mãe já foi até cuidadora de boi, a minha mãe já foi pastoradora de boi, ela pastorava boi, trabalhava numa pequena fazenda que tinha perto da gente. A gente ainda era uma época de brincar, uma época de se divertir. Então a parte que eu me lembro foi até um dia que a minha mãe sozinha, né, sozinha no Rio de Janeiro, ela não sei se ela morava em Espírito Santo com aquelas bandas, quando conheceu meu pai, eu não sei. Porque o pai da Gilza, ele era do Rio mesmo, ele era carioca, o pai da Gilza, então eu não lembro, eu não sei como é que rolou essa ida da minha mãe para lá até conhecer meu pai. Eu não sei, porque não foi no Rio. Essa parte eu não sei, eu não vou contar, vou contar da parte que eu me lembre. Então, a minha mãe, naquele sacrifício ali de cuidar dos 5 filhos, o Joel, como era o mais velho, ele cuidava da gente ali, mas a gente sempre apanhava, eu apanhei de irmão, de irmã, eu apanhava de próprio irmão, de padrasto, então depois a gente vai chegar nessa história aí do padrasto, que é uma coisa muito forte, mas muito forte. Você vai se emocionar, tá? Esse primeiro episódio aqui a gente vai fazer só para fazer a apresentação da temporada, do evento aqui, né? Que é a história, o livro falado, a história da minha vida. Para não ficar muito grande. Então, no próximo episódio, a gente vai começar já a contar as dificuldades da vida. A gente vai contar. Esse episódio aqui é só para fazer a abertura da temporada e para você ficar ciente do que vem. Eu acho que você deveria assistir, ouvir. Se você não quer ficar assistindo, pode botar o seu celular ali em algum lugar e fica só ouvindo que você vai ver. Se você estiver sozinho para você prestar atenção na história, é melhor ainda, que é muito, muito interessante, sabe? Não querendo ser melhor que ninguém, mas eu tenho história para contar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Walter Vieira, né? A gente vai chegar lá para frente, acho que é para quase a última temporada, a gente vai começar a chegar, vai falar como é que eu entrei na música, como é que eu comecei a compor. A gente vai chegar nessa parte ainda. Esse primeiro episódio é só para fazer a abertura, para chamar você para acompanhar com a gente. A gente vai gravar todos os dias, vai apresentar tudo uma vez por semana, um episódio aí nas redes sociais, para você não enjoar, para você entender a história. A época que eu gravei pro YouTube, eu botei um atrás do outro, então as pessoas, você entender um pouco da história. Então você vai receber um episódio por semana, tá? Então eu espero que você, se você não me segue, se você não é meu seguidor aqui, eu vou te pedir um grande favor. Compartilha, se inscreva, deixa seu comentário aí e aperta o sininho aí onde estiver para você receber notificações toda vez que eu postar, para você não ficar procurando. Eu vou te marcar sempre nas redes sociais e toda vez, todo domingo, vai entrar um episódio para você e vai ficar aí, você pode assistir, ouvir a hora que você quiser, tá bom? A história da minha vida, o livro falado, a história da minha vida de Walter Vieira. É muito legal, muito interessante, mas também é muito triste. Tem algumas coisas que eu vou contar aqui e emociona bastante, tá? Nada aqui é para te comover, nada aqui é para você sentir pena de mim, não. Para eu chegar à idade que eu tô hoje, né? Até a gravação desse vídeo, eu tô começando a gravar esse vídeo no dia 4 no dia 5 do 5 de 2026, que eu tô fazendo esse relato. Então, cada vez que você me vê aí na tela, já vai ser um dia e uma data diferente. Então, até essa data, 5 de 4 de 2026, eu me encontro com 51 anos. Então, agora, no mês de maio, tá? No mês de maio de 2026, eu completo 52 anos. Então, tudo que eu vou contar aqui é verdadeiro. Eu tenho história, eu tenho estrada para contar, tanto na música, tanto na vida pessoal. São coisas que vai ficar muito marcado. Então, eu quero deixar essa gravação aí para você ouvir, para você assistir, a hora que você quiser. Eu espero que você me siga, que você compartilhe, que você se inscreva, para a gente começar
entrar no assunto. Esse episódio é só para fazer a apresentação. Eu aguardo você no próximo episódio aí. Aí você já vai começar a entender a minha história, a história da minha vida, o livro falado, onde relato tudo o que aconteceu na minha vida, o que eu fiz, o que se passou, as perdas, que é comovente, tá bom? Nem sempre tudo é flores. Tem os espinhos também, tem as dificuldades. Isso não quer dizer que eu mudei de vida, que eu sou rico, que eu tenho carro, não, não. É só para relatar como eu era. A gente era feliz? Era feliz, porque aquela época era uma época maravilhosa, uma época que a gente sofria, mas era gostoso. A gente não tinha hoje aquela preocupação que tem, né? Mas era uma época muito boa. No próximo episódio, eu te espero, eu te aguardo. Fique ligado, se inscreva, compartilha o nosso link qualquer aí que você vai encontrar, tá bom? Fique aí atento para o próximo episódio. Um abraço.